E olha, a XP divulgou o novo relatório Onde Investir, com destaque sobre onde pode chegar o índice Bovespa, a tese da era da inteligência artificial, os rumos da política monetária e sobre as perspectivas para maio. Eu converso agora com a estrategista da XP, Raquel de Sá. Raquel, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Olá, bom dia, obrigada pelo convite. Raquel, a gente estava acompanhando desde o início do ano um movimento de uma certa euforia, já estavam distribuindo convites para a festa dos 200 mil pontos. Essa festa ela parece que foi adiada. E eu queria começar, na verdade, com uma provocação. Onde os investidores devem alocar o seu dinheiro, ainda com uma Selic de 14,5%, né? Com o CDI, inclusive, ultrapassando a própria taxa básica de juros. Eu queria entender para que tomar risco nesse momento e quais seriam exatamente as melhores estratégias por parte dos investidores, de acordo com esse levantamento de vocês. Bom, perfeito. Acho que sua colocação é bastante certa, é o que passa na cabeça de grande parte dos investidores, né, com a Selic nesse patamar. E ainda mais diante do fato de que agora se espera um ciclo de flexibilização monetária menor do que se esperava, ou seja, a Selic deve cair menos do que o mercado todo esperava lá no começo do ano, por conta do choque de oferta que vem lá da crise do Oriente Médio, né? Então, por exemplo, nossa projeção aqui é de uma Selic de 13,75 no final desse ano. Então, uma continuidade do ciclo de cortes, mas uma Selic que vai ficar ainda em patamar contracionista, ainda freando a economia e ainda mantendo, né, investimentos em renda fixa, por exemplo, em termos relativos, né, no curto prazo, parcialmente mais atrativos para o investidor quando ele olha ali, né, ao primeiro olhar. Só que, como a gente traz bem no relatório, né, o investidor aqui, a gente está falando com um investidor que está olhando para o longo prazo, ele está pensando numa gestão do patrimônio. E quando a gente fala da gestão de patrimônio, um único almoço grátis que tem nos investimentos é a diversificação, né? Ou seja, da diversificação entre classes de ativos, e aqui eu estou falando de renda fixa entre diferentes indexadores, ações no Brasil, ações lá fora, né, fundos multimercado, ativos alternativos, fundos listados, tudo isso vai fazer parte, né, essa diversificação vai ser o que vai trazer maiores retornos ajustados ao risco no longo prazo, né? Então o investidor ele tem que, claro, respeitar o seu perfil de risco, o seu perfil de investidor. Por isso que a gente tem aí as nossas carteiras recomendadas para as 3 políticas de investimento: conservadora, moderada e sofisticada, mas sim diversificar respeitando esse perfil e os seus objetivos. E aí quando a gente olha para a Bolsa, né, tirando a política de investimentos conservadora, a Bolsa brasileira ela faz parte dos investimentos, né, para todos, dessa diversificação, para todos os outros tipos de investidor. E dentro da Bolsa a gente vê sim oportunidades, né? Então sim, a gente viu um começo de ano, principalmente, na verdade até vindo do ano passado, dessa euforia em relação ao Brasil, o Brasil visto como um beneficiário relativo o ano passado daquela rotação, ou seja, os investidores saindo dos Estados Unidos, né, buscando outros investimentos além dos Estados Unidos. Então não é uma fuga de capitais, mas realmente uma movimentação buscando retorno em outros mercados diante de tanta de enfraquecimento institucional, enfraquecimento do dólar, política econômica errática do Donald Trump. E esse movimento basicamente ganhou ainda mais força no começo desse ano, né, com a eclosão da crise no Oriente Médio. E aí o Brasil ele passou de beneficiário relativo para até absoluto, porque a gente é exportador de petróleo, então a gente tem aumento de arrecadação, a gente tem um impulso na atividade econômica, a gente tem melhora dos termos de troca, que consequentemente, né, como a gente vende aquilo que ficou mais caro, isso valoriza, ajuda a valorizar a nossa moeda. Então o Brasil começou a ser olhado, poxa, um mercado emergente que não depende do petróleo e dos insumos que vêm do Oriente Médio, depende muito menos, por exemplo, do que China, Índia, e ainda é um exportador líquido, né, de petróleo. Então a gente acabou virando ali, né, estando na boca de muitos investidores globais, e a gente teve muito fluxo vindo para cá. O que acontece? Mais ou menos do meio de abril para cá, a gente começou a ver o cenário micro, ou seja, o corporativo das empresas falando um pouco mais alto do que o macro. Porque o cenário geopolítico deu uma arrefecida, vamos dizer assim, em termos de percepção de risco, apesar de ainda estar bastante vigente o conflito.
os investidores, os analistas entendem que não haverá, provavelmente, né, diminuiu a chance de haver um conflito numa escalada global. Então, diminuiu um pouco essa percepção de risco. Diante disso, o micro começou a tomar espaço. E quando eu falo de micro, eu estou falando do quê? Temporada de resultados nos Estados Unidos, mais uma vez, deixando claro que setor de tecnologia e ainda mais a temática de inteligência artificial está paying off, né? Ou seja, aqueles investimentos altíssimos das empresas já estão mostrando resultados. Então, a gente tem lucros altos, resultados, né, os diversos múltiplos de resultados diferentes que a gente vê, né, todos surpreendendo. Então, a temporada de resultados deixou claro que a temática de inteligência artificial veio para ficar não só na economia, mas também no lucro de várias empresas. E aí, essa rotação de investimentos começou a se voltar tanto para temática de inteligência artificial, então bastante nos Estados Unidos, mas também fora. Só que outros emergentes, que estão aqueles que são mais focados em ativos reais e commodities, que é o caso do Brasil. O que a gente viu no mês de abril, agora nesse começo de maio? Quem ganhou mais? Né? Mercados como Coreia do Sul, Taiwan, né, que tem uma indústria bastante focada em semicondutores, tem grandes empresas de semicondutores que estão parte dessa cadeia de inteligência artificial que, por hora, o Brasil não faz parte. A gente estava sendo mais beneficiado por essa busca por ativos reais e commodities. Mas, dito isso, visão ainda construtiva para o longo prazo, e volta lá na minha mensagem inicial, a diversificação e a importância do longo prazo. A gente ainda vê fatores bastante favoráveis para as nossas empresas aqui na Bolsa, né? Então a gente tem ainda os juros em queda, por mais que ele vá cair menos, ele ainda está caindo, isso é bom, né? Não só para atratividade relativa, mas para a saúde financeira das empresas, né? Para ciclicidade da economia. A gente ainda tem commodities em alta, então o petróleo ainda está aí, né, na casa acima dos $100 o barril, então temos aí uma exposição forte com empresas líderes de mercado aqui, né, e a gente tem esses preços atrativos. Por que atrativos? Se você olha em relação ao nosso histórico, eles podem estar um pouco, né, subir um pouco, já voltou uma janela de oportunidade, mas principalmente quando você olha para outras bolsas. O que o investidor estrangeiro está olhando? Brasil versus outras bolsas. Ele não está olhando renda fixa versus renda variável. Ele vai pôr na caixinha dele de investimento em renda variável global. E aí ele vai procurar o quê? Bolsa brasileira, múltiplo, tá mais barato, tá mais caro em relação a outras? A gente ainda está atrativo. E nessa última queda, né, por último aqui para finalizar o argumento, a gente teve uma queda de preço sem uma mudança de lucro esperado, o que abre também essa janela de oportunidade. Desculpa. Eu queria, pelo amor de Deus, eu que peço desculpa, Raquel. Eu queria te perguntar, na verdade, se nesse nível de atratividade tão significativo dos nossos ativos, eu queria entender essa estratégia por parte da XP, que ontem vocês lançaram carteiras recomendadas somente de ETFs que são acessíveis aqui na B3, né? E eu queria entender exatamente essa leitura de uma amplificação também de acesso ao mercado internacional. Muito legal, fico muito contente que você tenha puxado essa pauta. É uma carteira que a gente acabou de lançar, né, aqui no time de Research Multiestratégia. Então, vale dizer que é uma carteira recomendada, né? Então, aqui a gente está trabalhando do ponto de vista do time aqui de Research. Eu acho que uma coisa para falar é desmistificar um pouco. Os ETFs, eles não são só para investir lá fora, né? E os ETFs não são uma classe de ativo. Quando a gente fala de classe de ativo, a gente está falando de renda fixa e inflação, bolsa brasileira, né? Alternativos. O ETF, ele é uma casca. Ele é um veículo. Então, o ETF ele permite que o investidor acesse diferentes classes de ativos, né, por meio desse fundo de investimento negociado em bolsa, que é o ETF, que é indexado. O que significa? Ele vai seguir um índice. Por exemplo, índice de mercados emergentes lá fora. Ou um índice de renda fixa aqui dentro. Ou um índice da nossa bolsa, que muita gente acha que só tem o Ibovespa. Não, temos outros índices aqui na nossa bolsa. Então, ele é um investimento indexado. Você vai ter a diversificação dentro, ao invés de você investir em uma ação, por exemplo, você investe nesse fundo de índice que vai te dar exposição a diversas ações da Bolsa Brasileira, a diversos títulos de renda fixa, a diversos fundos imobiliários. Então, o ETF ele é uma casca. E aí, a gente trouxe essa nova carteira, que é uma carteira dedicada a investimentos. A gente chama aqui, né, nas nossas recomendações de alocação, a gente tem o portfólio recomendado em reais e o portfólio recomendado em
dólares, né? Então, para a carteira em dólares, a gente tem uma carteira separada de ETFs globais. É só para você acessar o mercado global. Você pode fazer isso do Brasil ou da sua conta global. Mas você vai ter exposição cambial. Investiu lá, o real balançou, vai balançar a sua carteira. Então, o objetivo é esse mesmo, que você tenha essa diversificação internacional que traz tantas vantagens, inclusive a diversificação da moeda. Já na carteira Brasil, apesar da gente ter sim exposição a ações globais e renda fixa global também, elas têm proteção cambial. Por quê? Porque aqui a gente está olhando para o patrimônio em reais do brasileiro, e qual que é a vantagem? Você vai ter vantagem, investindo lá fora também, né, como parte dessa carteira, você vai ter a vantagem de acessar estratégias, setores que não existem aqui. Mas todas as outras classes que têm renda fixa brasileira, inflação, pré-fixado, pós-fixado, bolsa brasileira, tudo isso por meio desses veículos que são os ETFs. Por que a gente resolveu lançar ela agora? Né? Porque agora a gente entende que o mercado ele tem desenvolvido, ele tem evoluído muito. Se a gente tentou, montar essa carteira há 2 anos. Não dava, a gente não tinha veículos suficientes, ETFs suficientes, que poderiam trazer uma carteira robusta. Seria uma carteira muito simples, né? Que se a gente quisesse incluir todas as classes de ativos conforme a nossa recomendação por perfil, não ia dar, ia estar muito limitada. Hoje a gente já consegue, a gente espera que essa carteira ajude, né? Contribua para que o mercado siga evoluindo. Porque a partir de R$ 2.500, que é o custo da nossa carteira, para o investidor da política conservadora, e aqui vale dizer, gente, não é custo que paga aqui para a gente, tá? Quanto é o mínimo de cada investimento mesmo, você já consegue uma carteira super diversificada, não só entre classes de ativos, mas entre os ativos dessa classe. Então é muito bacana, eu sou bastante fã dessa iniciativa, é uma carteira, como a gente chama, de asset allocation, e é para o investidor que quer começar já diversificando, né, e quer garantir essa gestão com consciência, mais acessível e bastante prática. Conversei com Raquel de Sá, estrategista da XP. Raquel, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigada a vocês, fico sempre à disposição. Nós também, abração.